Olá, como vai? No dia 18 de outubro comemora-se o dia daquele que se preocupa com a nossa saúde e não sossega enquanto a gente não melhora. Ele é o médico, seja pediatra, ginecologista, oncologista ou clínico geral, não importa a especialidade. É sábio conhecedor de cada parte do corpo humano, sabendo o que deve fazer quando algo não vai bem em nosso organismo. É ele quem investiga as causas das doenças humanas, buscando sua prevenção e cura, além de ajudar na renovação da vida, cada vez que uma criança vem ao mundo. O Medicina e Saúde de hoje faz uma homenagem a esses verdadeiros heróis da resistência que trabalham em função da medicina quase 24 horas por dia. E você acompanha o que eles pensam sobre o trabalho que fazem, a vida que têm e suas escolhas, a partir de agora, aqui na Tarobá. Eu saí de casa para fazer o cursinho e o terceiro ano em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí, saí para fazer farmácia. A minha busca era por farmácia, porque eu gostava de fazer aquelas experiências em ciências, com pipeta, essa coisa toda. E aí, como eu estava estudando muito, eu achei que dava para enfrentar o vestibular para medicina. Quando eu liguei para contar para minha mãe, porque na época a gente tinha que ir para a telefônica, né, para poder ligar para casa, não é como hoje que tem celular. Aí minha mãe atendeu o telefone, passou, eu digo, passei, mãe, passou em farmácia? Não, mãe, medicina. Aí a mãe desmaiou. Dr. Namir exerce a medicina há 3 décadas. Gaúcho de Espumoso, formou-se em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e especializou-se em ginecologia e obstetrícia em Campinas. Há 26 anos é médico em Cascavel. Eu tenho muita paixão, eu sempre tive paixão pela medicina, mas nunca deixei que a medicina me consumisse, né? E eu sempre soube dosar bem ser responsável, ter responsabilidade, ser um profissional responsável com a minha vida pessoal. O ginecologista comenta sobre o reconhecimento do trabalho desenvolvido ao longo de 30 anos, do pioneirismo na videocirurgia, que é a menina de seus olhos, e do companheiro cirurgião, Dr. Sagai. Eu, Sagai, basicamente, fomos pioneiros, na verdade, nosso grupo, né, foi pioneiro na videocirurgia. O primeiro equipamento que foi comprado no Paraná foi para Cascavel, foi em 1990. A primeira esterectomia feita no Brasil foi em julho de 91, pelo Francesco Viscomi, saudoso amigo. E nós fizemos a segunda no Brasil, na verdade, porque as 2 primeiras foram do Francesco, em dezembro de 1991. Então aí se vão 20 anos. Então esse congresso que eu estou indo, são 20 anos da videocirurgia no Brasil. E eu me sinto orgulhoso porque eu faço parte dessa história. Me falaram que podia ser um bom advogado também. Me falaram. Esses dias eu fui no advogado, doutor, o senhor devia ser um bom advogado. Mas assim, a área da saúde, para mim, desde criança, eu sempre quis ser médico e escolhi depois, quando eu era mais... meus 15 anos, 18 anos, sempre pensei em medicina. Na família Galeto, além do pai jornalista, outro filho também tinha inclinação para o universo jurídico. Mas a medicina falou mais alto para o irmão de Danilo. Eduardo foi o primeiro a optar pelo curso que influenciaria definitivamente o irmão mais novo. O Eduardo, por exemplo, meu irmão, ele também seria um excelente advogado. E ele também estava entre o direito e a medicina. São 2 áreas totalmente diferentes, né? Eu acho que qualquer uma das duas ele seria bom. Como ele hoje é um bom médico, ele seria um excelente advogado. Mas ele passou em medicina primeiro. E ele escolheu fazer medicina. Aquilo lá também, nossa senhora, eu queria ser médico, tendo um irmão mais velho médico. Então aquilo me ajudou a confirmar que medicina era nosso campo mesmo. Ser médico, para mim, envolve a minha opção de trabalhar numa área em que eu pudesse servir, porque eu fiquei em dúvida inicialmente de trabalhar no jornalismo como advogado e me encantei com a possibilidade de atender as pessoas agindo diretamente, uma por uma, não em atendimento de massa, né? No próximo bloco você vai ver. O médico tem que escutar a paciente, tem que fazer uma boa história, tem que ouvir, dar conselhos, né? A pessoa está ali precisando daquele apoio. Daqui a pouco, Medicina e Saúde volta em instantes.
Sempre fui uma mulher independente. Faço questão de resolver sozinha meus problemas. Um dia tive em que a solução dependia de outras pessoas. Foi muito complicado para mim admitir que precisava de ajuda. Mas de repente fui surpreendida. Vi que essas pessoas eram extremamente qualificadas para me ajudar. E estavam em um local que oferecia todo o suporte para isso, tanto de equipamentos quanto de pessoas. Hospital Gênesis, mudando o seu jeito de pensar saúde. Estamos de volta e para você que ligou a TV agora, o programa de hoje é uma homenagem a todos os médicos por seu dia, 18 de outubro. A medicina sempre foi uma das profissões mais belas que se tem conhecimento. Muitas pessoas atribuem à figura do médico um dom especial enviado por Deus. Mas será que nos dias de hoje esse conceito ainda tem validade? As pessoas que têm escolhido esta profissão têm levado em conta o valor de ser médico, relacionando esse valor diretamente à humanidade, ao amor e à vida? Você vai envelhecendo junto com o seu paciente, isso é o natural. Então, os pacientes com uma idade um pouco mais avançada, eles têm pelo médico um respeito muito grande. O mais jovem hoje, pela cultura, pelas coisas todas, eu acho que isso é bom, tirou esse dogma que o médico é Deus. Tá? Mas, de qualquer forma, eu acho que o respeito ainda tem que existir. De mim pelo paciente e do paciente pelo... O paciente está ali naquele momento vulnerável, ou um problema físico ou um problema até psicológico. Ele quer o apoio do médico. E depende de cada médico, é o que a gente chama de relação médico-paciente. Então o médico tem que se abrir, conversar e bater papo. Hoje em dia, essa relação está cada vez menos, eu acho, talvez pelas dificuldades até da própria nossa profissão, de muitas consultas, muitos empregos e tal. Então, às vezes o médico esquece dessa relação, mas depende de cada médico. Ser o portador de boas novas. É assim que podemos descrever o trabalho de médicos que ajudam a trazer ao mundo nossos filhos. Para muitas pessoas, a figura do médico obstetra vai além do mero profissional, que se torna a pessoa mais importante durante os 9 meses de gestação. Ser médico, você lidar com a vida humana, naquele momento então que a paciente está precisando do teu apoio, você com o teu conhecimento científico e com a tua habilidade cirúrgica, você resolve aquele caso, você põe alguém no mundo, faz alguém nascer, essa criança nasce com saúde, cresce, depois volta com você. Eu acho que é isso que faz, sabe, essa satisfação de ver que o teu trabalho está dando certo. Oi, doutor Danilo. Estamos aqui, eu, Suzel, Heloísa, a menina inesperada e que o Senhor, juntamente com Deus, ajudou a colocar no mundo e trazer essa alegria para nós. Hoje, no Dia do Médico, eu quero dizer que eu sou abençoada e fui abençoada por ser atendida por você. No meu pré-natal, há 20 anos atrás, no segundo pré-natal, há 14 anos atrás, e agora com a Heloísa. Muito obrigada, e que esse Dia do Médico não seja só hoje, mas sim todos os dias, porque vocês fazem um trabalho que tem que ser muito glorificado mesmo e abençoado por Deus. A Heloísa está aí depois de tanto tempo e eu escolhi você para fazer os meus 3 partos e não me arrependo. Muito obrigada a você, a tua equipe que me atenderam super bem, a mim, a minha família e aos meus filhos, que são, na verdade, o maior presente que a gente tem. E para que a gente tenha esse presente, vocês são parte fundamental para que isso aconteça e que a gente tenha essa alegria. Muito obrigada, feliz Dia dos Médicos. Para quem se consulta ou passa pelas mãos competentes do cirurgião Ricardo Tsuchiya, nem de longe imagina que esse descendente de japoneses passou a infância na lavoura, no interior do Paraná, cuidando da casa e trabalhando já aos 5 anos de idade. Naquela época, né, a vida era no interior, na roça, vamos dizer assim. Eu não tinha problema com funcionário. Meu pai tinha lá 15 alqueires de café e eu
trabalhava na roça com meu pai desde pequeno. A Sociedade Esportiva Matsubara é um clube brasileiro de futebol da cidade de Cambará, aqui no Paraná. Foi fundado em 18 de dezembro de 74 por Sueo Matsubara. Sua melhor colocação no Campeonato Paranaense foi o vice-campeonato em 76. Mas você deve estar se perguntando o que futebol tem a ver com medicina e saúde. O Dr. Ricardo explica. Desde pequeno eu falava que ia ser médico ou ia ser jogador de futebol. Um dos dois. E eu sempre joguei assim na faculdade não, nos jogos estudantis, eu jogava futebol, handebol e xadrez. Fui fazer o teste e meu pai, depois que eu passei, falei, pai, acho que eu vou ser jogador de futebol, passei no teste, vão dar alojamento, escola, chuteira, não sei o que, eu feliz da vida. Não vai mesmo. Para o médico Tomás Tanaka, doutor em cirurgia pela Universidade Federal de São Paulo, a medicina era um sonho de infância que pôde realizar há 28 anos. Eu comecei a trabalhar cedo, porque a família carente, tudo normal, né? Então eu tive que... Como eu vi a dificuldade na minha casa, quando eu tinha 12 anos, numa das férias, das férias da escola, eu fui, sem minha mãe saber, sem meu pai souber, eu fui arrumei um emprego numa loja. E eu trabalhei nessa loja, achei bacana, porque era uma loja de brinquedo, então é como se eu estivesse brincando e vendendo brinquedo ali para as pessoas. A infância difícil vivida em São Paulo fez com que aos 12 anos o Dr. Tomás trabalhasse numa loja de brinquedos. Foi ainda office boy e auxiliar de contabilidade, uma profissão que quase levou adiante, não fosse um acontecimento do destino. Eu fui trabalhar sério nesse negócio de contabilidade. E eu tive um patrão que ele queria que eu aprendesse tudo de contabilidade, ele foi me ensinou tudo. E já estava certo que eu ia me formar no ginásio, no 4º ano, aí eu ia entrar numa escola técnica de contabilidade. Tá tudo certo. E quando, de repente, esse meu patrão morreu num acidente de carro, sabe? Isso eu tinha 15 anos. E o que era já um destino traçado para mim ir para a área de contábeis e ser contador e tal, deu uma reviravolta. Eu fiquei sem pai, né? Na verdade, fiquei órfão. A humildade do cirurgião é lembrada por Dalva, uma aposentada que mora em Cascavel e que fez questão de falar sobre a dedicação de Dr. Tomás quando sua família precisou muito mais do que de um médico. O lado dele, assim, como pessoa humana, como profissional mesmo, independente se é rico, se é pobre, que eu não olho esse lado, né? Admiro ele espero que ele continue assim, que seja a mesma pessoa de quando nos atendeu. A gente tem que atender as pessoas como eu gostaria de ser eu atendido, ou como eu gostaria de atendesse meus próprios mais próximos. A aposentada Dalva de Oliveira se emociona ao falar do médico que cuidou da mãe, hoje falecida por 8 anos. É um médico que jamais eu vou esquecer. Diria para ele que eu sou muito grata a ele. Olha, é uma excelente pessoa, um excelente profissional. E que Deus ilumine ele, que seja assim para sempre. Enquanto ele exercer a profissão, que seja digno dela. Eu acho que o dinheiro, para mim, dinheiro não é tudo, ele faz parte do contexto, né, para você saber usufruir dele. Eu acho que ele sabe muito bem, porque ele, como pessoa, ele é excelente. E como médico, eu não tenho o que falar. Para mim, eu não... É isso que eu tenho a dizer dele. Eu passei a minha infância, dos 2 aos 5 anos, no hospital. Então eu cresci no ambiente hospitalar. E desde então eu já, assim, desde que eu não tinha uma consciência, eu já queria ser médico, né? Em seguida, o meu pai também adoeceu e ele teve um problema digestivo, gastro. E ele foi tratar-se lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, e desde então também eu decidi já ser gastro. Então é uma coisa assim desde de criança, e isso se tornou um sonho, uma obsessão,
e isso fez com que eu direcionasse a minha carreira para ser médico. A possibilidade de aplicar o conhecimento aprendido para ajudar outras pessoas é o grande sentido da profissão para um cirurgião, que hoje é referência em todo o país em sua área e um obcecado pelo trabalho e estudo, segundo os amigos e colegas mais próximos. Olha, a medicina, eu digo assim que a medicina é tudo, não? É tudo que gira na minha vida é medicina, né? A medicina, ela, além da minha profissão, do que eu faço todo dia, ela me permite aplicar o conhecimento na minha pessoa, na minha família, né? Na minha comunidade, nos meus pacientes. E a medicina me ensinou algo assim, fora da medicina ou além da medicina, que é entender as pessoas, né? O corpo, a alma, a mente. As dificuldades da profissão podem ser resumidas, de acordo com o Dr. Sagai, no grande desafio que é a vida, na busca de se viver com saúde. É o que dá vida à humanidade, então isso por si só já é um desafio, né? E viver é um desafio, viver com saúde é outro desafio, ter uma longa vida é outro desafio e viver feliz é outro desafio, né? Então eu acho que a medicina ela se envolve com todos esses quesitos, né? Então a medicina realmente é um aprender constante, é um aperfeiçoar constante, é uma luta constante, é uma dedicação constante. Vida de médico não é fácil. Salvar vidas, responsabilizar-se pela cura de outra pessoa são tarefas que exigem muito mais que conhecimento ou recursos tecnológicos. É preciso dedicação e tempo para exercer a medicina e fazer jus ao juramento de Hipócrates. A medicina é um sacerdócio e um privilégio. Sacerdócio porque você tem que ser uma pessoa que tem que dar exemplos, uma pessoa que tem que ter uma conduta coerente com o que você diz para os seus pacientes, primeira coisa. E o privilégio de você poder atender as pessoas, suas angústias, seus sofrimentos e poder ajudar, né? Tanto com medicamentos, diagnosticar as doenças, solucionar os problemas. Então nós temos como médico um privilégio muito grande e agradecemos a Deus por Ele nos dar esse dom de ajudar as pessoas. Depois do intervalo, você vai acompanhar o relato de uma paciente que teve sua vida mudada graças ao empenho de seu médico. A vida, o sofrimento, me mostrou que a vida é além do que eu via. Se eu fosse você, não saía daí. A gente volta já já. E de repente você enxerga o caminho que liga o sonho à realidade. Assim nasce uma ideia. Um sonho se realiza pelo talento de quem acredita que tudo é possível. Devemos olhar para o cliente e enxergar inovação e para o laboratório sustentabilidade. Este é nosso papel, ver o mundo com olhos de sonhador e a cada novo desafio encarar o futuro com confiança, perguntando sempre, e por que não? Biovel, análises e pesquisas clínicas, inovação e integração em saúde. Para um tratamento eficaz, os médicos precisam enxergar muito além do alcance de seus olhos. Por isso dependem cada vez mais da tecnologia dos diagnósticos por imagem. Para atender essa necessidade, a Uniton traz um novo aparelho de ressonância magnética de última geração. O Magneton Esprit produz imagens de alta resolução e oferece maior sensação de conforto aos pacientes. Uniton, porque a evolução continua. Você já ouviu falar em ostomia? É um procedimento cirúrgico onde é feita uma abertura entre a pele e um ou mais órgãos ou cavidade para desviar o trânsito das eliminações intestinais e urinárias, alimentação e respiração. Os pacientes ostomizados convivem, além das dificuldades, com o preconceito, a desinformação e as próprias limitações que a ostomia muitas vezes impõe. Em Cascavel, um núcleo para ostomizados foi criado em 1988 e que tem ajudado muitas pessoas que passam por esse problema. A Associação dos Ostomizados vem resgatar exatamente esse tipo de paciente. Esse tipo de paciente que vai ficar com uma sequela, com uma bolsinha onde ele evacua.
ele faz xixi, né? Ele às vezes alimenta por aquela sondinha. E esses pacientes você devolver para casa, devolver para o seu ambiente, é devolver para sofrer. E sofre ele e os seus pares. E a Associação dos Ostomizados, eles têm exatamente essa função de dar o atendimento de qualidade. Hoje nosso atendimento é privado e os ostomizados é muito igual. E resgatar ele à sociedade, ao trabalho, à autoestima, ao viver bem. O Dr. Sagai, ele foi idealizador e fundador do Núcleo Regional dos Ostomizados Incontinentes do Oeste do Paraná. Ele é uma pessoa que supera todas as expectativas de um paciente, porque ele sempre pensa além do paciente. Ele pensa no bem-estar do paciente, ele pensa no que o paciente precisa para ser feliz. E no núcleo ele faz um trabalho totalmente voluntário. Isso que eu verifico que no juramento diz que ele tem que se dedicar além das suas forças. E o Dr. Sagai supera todas as expectativas do juramento. Que eu, como ostomizado, eu vejo que ele, para nós, ele é o mestre, ele é o pai e ele é o criador do núcleo dos ostomizados. Aos 15 anos, o Ilse foi diagnosticada com retocolite ulcerativa inespecífica, uma doença inflamatória que acomete o intestino e que na época era de difícil diagnóstico. Quem descobriu a doença foi o médico Nivaldo Sagai, que viria a ser muito mais que um médico, um grande amigo, o cirurgião de confiança que faria com que o Ilse descobrisse novamente o valor da vida. Eu fiquei sabendo que a ostomia tinha 15 anos, era uma menina bem rebelde. E a vida, o sofrimento, me mostrou que a vida é além do que eu via, além do meu umbigo. A partir do momento que eu fui eleita primeira presidente do Núcleo Regional dos Ostomizados Incontinentes do Oeste do Paraná, eu comecei a ajudar o próximo. E quando você ajuda o próximo, você esquece de si mesma. Quando não está no consultório, nas salas de exames ou no centro cirúrgico, Dr. Mauro divide seu tempo entre a prática de atividades físicas e as salas de aula. Professor do curso de medicina, fala sobre o relacionamento entre aluno e professor. Como médico e professor, nós temos que passar para os alunos nossa experiência, dos conhecimentos científicos, do que a gente estuda para passar para eles, mas também a experiência prática. O que o médico não sabia é que alguns de seus alunos e de sua colega, a coloproctologista Doriane Lima, iriam confirmar suas palavras para agradecer ao empenho dos mestres e modelos de médico que tanto querem seguir. O Dr. Mauro é um exemplo de profissional médico e professor a ser seguido por todos nós, alunos, futuros médicos, tanto pela vida profissional que ele nos passa, pela dedicação, pelos estudos e pela motivação que ele nos dá para seguir em frente com os estudos além da faculdade de medicina. A gente percebe que ele não vê o paciente só como uma doença, ele fala do paciente como um todo, mostrando para a gente e frisando a importância da humanização. E isso é muito legal porque a gente leva isso, a gente não leva só o conhecimento da teoria, porque para ser um bom médico eles passam para a gente que a gente precisa tanto da teoria quanto da parte humana. Eu acho que é um privilégio para a gente, como alunos da professora Doriane, vir aqui falar e demonstrar o quanto a importância dela para a gente, não só como professora, mas como exemplo de vida. É muito comum a gente se deparar com situações em que ela demonstra pra gente não o quesito profissional dela como médica, mas sim um quesito humano, que ela vem e se preocupa com os alunos. Ela realmente me surpreendeu, a pessoa dela, a profissional que ela é, todos os ensinamentos que ela nos passa todos os dias, nós temos um contato bastante próximo com ela. Ela nos deu a oportunidade de fazermos parte da Liga de Coloproctologia, que é uma coisa extremamente inovadora, já fomos a congressos com eles. Gostaria de aproveitar também a oportunidade para mandar um super beijo para o meu sogro, Dr. Ibrahim, que é o meu exemplo de vida como médico e como ser humano. Um beijo. A paixão pelo esporte, o pouco tempo com a família, o lazer que muitas vezes é deixado de lado em nome da profissão, é lembrado pelos médicos especialistas do programa de hoje. Todas essas atribuições do médico, todas as atividades do médico podem ser administradas. A gente tem que estar sempre ligado, 24 horas por dia em stand-by, com o telefone ligado. Então, às vezes, quando o telefone falha, liga para mim que o meu está sempre ligado.
lá em casa, né? Mas assim, eu não procuro misturar um pouco a minha profissão. Eu tenho uma esposa e 3 filhas. Uma faz moda, a outra é médica veterinária, a outra está fazendo agronomia, e minha esposa é empresária. Então eu não chego em casa contando, olha, eu operei um útero grande hoje. Então são assuntos assim que dentro de casa, às vezes... Agora eu converso quando eu estou estressado, ou quando eu estou, como é que eu digo, cansado, aí eu tenho o apoio da minha família, tá? A gente conversa, mas não muito sobre medicina. Eu procuro não misturar, porque a gente respira medicina 24 horas, né? E em casa eu quero ficar um pouco com a minha família, namorar, conversar com minhas filhas. Administrar o seu tempo. Isso é o mais importante. Colocar, por exemplo, limites nas coisas, né? Então, assim, você atende consultório, atendo. Que horas é a última consulta? A última consulta é às 5h30. 6 horas eu estarei em casa. A última consulta pela manhã, 11h15, 11h30. Ao meio-dia estou sentado com a minha família, almoçando, vendo como eles foram de escola, como foi a manhã dos meus filhos, da minha esposa. Eu sempre gostei de praticar muito esporte, desde pequeno, então eu tenho que conciliar profissão, meu lazer e minha família, né? Se eu não consigo ter uma família que me compreenda, que me ajuda, eu não consigo fazer nenhuma dessas outras 2 coisas. Então começa tudo pela família, minha esposa, meus filhos é que me dão todo esse apoio. Eu realmente eu levo uma vida muito simples, né? Muito gostosa, e eu tenho assim, nos meus momentos de folga, eu me apoio em 3 pontos, né? Um é na minha família, né? Eu tenho 3 filhos, minha esposa, tenho mãe, tenho irmãos, que graças a Deus a gente tem um relacionamento muito bom, né? Outra eu aproveito para o esporte, sabe? Eu adoro esporte, então eu me dedico à academia, ao futebol, à corrida, né? E ao Corinthians, né? Eu vivo o Corinthians, então eu vivo... Quem é corintiano diz que não tem depressão, né? Não tem momento, porque ele tem na alma o sentimento do que é alegria, tristeza, prazer, sofrer. Então a gente tem uma vida de corintiano. O programa de hoje é uma homenagem a todos os médicos que fazem do exercício da medicina uma lição de vida para si e para os outros. Mas, em especial, é uma homenagem a um profissional muito querido por toda a classe médica, Dr. Álvaro Rabelo. Recebo o carinho dos que aprenderam com o senhor a abraçar com determinação e humanismo a profissão, mostrando às novas gerações o quanto é importante lançar-se em novos desafios e enfrentar as adversidades com entusiasmo. Feliz Dia do Médico! O Álvaro é um dos médicos, assim, uma das referências de médico. Eu acho que é um dos médicos assim, que é uma relíquia de médico, porque hoje não existe médico como o Dr. Álvaro. Ele é um médico não só da medicina, mas das pessoas, da alma, da família. Ele é uma alma santa, uma alma, sabe? Ele realmente, como diz, ele bota o manto da medicina, o manto, o sagrado da cura. Realmente eu queria deixar um abraço. Eu acho que ele é a grande referência dos médicos. Nós todos deveríamos tê-lo como referência. E hoje, né, nós estamos homenageando o Dia dos Médicos. E eu acho que nada mais justo que falar do Dr. Álvaro. Ele é a síntese de uma excelente medicina. O mês de outubro é dedicado à conscientização da sociedade para promover a prevenção e a detecção precoce do câncer de mama. Por isso é chamado de Outubro Rosa. Na semana que vem, o Medicina e Saúde vai além da importância do diagnóstico precoce desse tipo de câncer e propõe uma discussão sobre o diagnóstico precoce de outras doenças. Você não pode perder. É no próximo sábado e eu fico te esperando. Até lá!